computador? Estamos. Já? Legal. Vamos ver se vai aparecer a aula direitinho para vocês. É muito mais visual do que texto, tá? Então, não é tão demorada essa aula. Deixa eu só abrir aqui certinho. E a gente começa a conversar. Isso. Então, hoje, qual é a intenção da nossa aula? É conversar com vocês sobre isolamento do campo operatório. Não é só isolamento absoluto, porque existem várias técnicas de você trabalhar no campo operatório, né? Então, a nossa intenção de trabalhar principalmente com o isolamento, principalmente com o isolamento absoluto, é aprender a técnica, né, esses procedimentos, para que a gente consiga trabalhar num campo isento de umidade, sangue, saliva, ou seja, com menos infecção, e que essa técnica me propicie trabalhar com mais tranquilidade, com calma, com riqueza de detalhes, e que os materiais que a gente empregue sejam materiais que funcionem bem nesse meio sem umidade. Por que isso? A gente sabe lá de materiais dentários que a resina é um material hidrofóbico, né? Ou seja, um material que tem aversão à água. Então, a gente trabalha na cavidade oral, que é um meio muito úmido, né? Tem saliva, tem sangue, tem língua, tem bochecha, tem diversos empecilhos, né? Diversas estruturas anatômicas que dificultam essa visualização. Então, quanto mais controlado esse ambiente, melhor vai ser o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, tá bem? Então, a gente tem dois tipos básicos de isolamento. O isolamento absoluto, que é o isolamento que vocês têm um certo pavor no início, né? Um certo terror de trabalhar com ele, mas é o isolamento onde você consegue trabalhar com muito mais qualidade, e o isolamento relativo, que é o isolamento que todo mundo já viu, já passou alguma vez, que é aquele que o dentista põe um rolinho de algodão, usa um sugador, e existem umas técnicas, alguns acessórios que eu vou mostrar para vocês, que tem algumas dicas. Então, essa técnica de isolamento absoluto, ela começou a ser implementada nos idos de 1900, porque antigamente, até lá, o dentista era o famoso barbeiro, né? Olha só, era uma foto de uma universidade de 1800, predominantemente do sexo masculino, na cadeira do barbeiro, né? Aquela cadeira do dentista era a cadeira do barbeiro adaptada, um motor de corda, não tinha EPI, não tinha luva, não tinha máscara, não tinha óculos de proteção, né? Graças a Deus que a odontologia evoluiu muito, 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 muito. E aí a gente consegue perceber que é uma diferença muito gritante de quando você trabalha assim, num meio totalmente protegido, livre de umidade, em que o paciente se sente seguro, porque no início, quando vocês vão começar, a gente tem dois momentos de isolamento absoluto, né? O momento em que vocês estão aprendendo e que vocês acham que aquilo é de outro mundo, porque é uma técnica que requer um pouco mais de habilidade. Mas com um pouco de prática, vocês dominam isso muito facilmente e acham que aquilo é a melhor coisa do mundo. E o paciente que tem um certo preconceito, que no início reclama, porque ele vai ficar agarrado, minha boca vai ficar aberta, como é que eu vou fechar? Não é para fechar, né? Durante o procedimento não é para fechar, mas vai chegar um momento que o seu paciente vai estar tão relaxado que ele dorme. Eu tenho muitos pacientes que roncam na cadeira com isolamento absoluto, tá? Então, essa é uma realidade que a gente vive, sabe, na odontologia. Então, como vantagens, o que a gente pode elencar? Opa, abri um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, sem querer. O que a gente elenca? Controle de umidade, né?
ele reduz, faz um controle maior na infecção, porque eu vou ter um campo sem saliva, sem bactéria, né? Sem sangue. Eu vou ter um acesso muito maior, muito mais fácil. Vocês viram que aquela foto anterior mostra o isolamento gemiarco, de um lado ao outro. Então, na dentisteria, a gente trabalha nesse isolamento de campo inteiro. A gente vai ter uma condição muito mais propícia para inserir os meus materiais restauradores, resina, adesivo, um ionômero, né? Um campo muito mais limpo. Existe uma redução de tempo de trabalho a partir do momento que você aprende a dominar a técnica. Por que isso? Que o paciente vai chegar lá no seu consultório, você já sabe o que você vai fazer, que é uma restauração, você já anestesiou, enquanto a anestesia está pegando, você já está preparando o isolamento absoluto, você já preparou o isolamento, você só vai fazer a remoção de tecido cariado, preparo, restauração, depois que já estiver isolado. Então, você ganha o tempo de trabalho quando você domina a técnica, mas para que isso aconteça, você precisa dominar a técnica, né? Senão, vai ter gente, vocês vão ouvir, alguns profissionais que falam que não trabalham com isolamento absoluto, que eu acho isso um absurdo, que é perda de tempo. Eu não consigo trabalhar sem isolamento absoluto, sinceramente, eu tenho um problema muito sério, eu sou viciada em isolamento absoluto. Então, a gente tem um trabalho em condições muito mais sépticas, né, mais limpas, sem infecção, e é uma proteção tanto para o paciente quanto para o profissional. Por quê? O paciente não está, você está fazendo uma remoção de uma restauração normal, o paciente não está ingerindo aquele metal, né? Porque você está com isolamento ali e você está sugando. Você tem uma segurança que o paciente não está engolindo nada, nenhum instrumental, nenhuma broca que vai cair na boca do paciente, o paciente não vai engolir, porque acontece, tá? Quando você não trabalha com isolamento absoluto. E tem algumas desvantagens. Dentre as desvantagens, a gente vai dizer que a técnica é um pouco mais elaborada, então ela requer um pouquinho de treino. Ele tem um tempo maior para você confeccionar, se você for comparar com o isolamento relativo, sim. Ela demanda mais tempo, mas nada que seja tão importante quando você vai fazer uma restauração que é mais elaborada. Isso não é um fator de desvantagens. A grande desvantagem é quando você não realmente consegue empregar em alguns casos, como pacientes que têm deficiência de respiração, um problema respiratório, ou um paciente que tem uma desvantagem assim, muito fora do normal, que é aquele paciente que não consegue ficar com a boca fechada, porque eu tive 1 ou 2 pacientes ao longo da vida inteira que eu não consegui isolar, que eram pacientes assim, lógico, acamados, que não tem como, são pacientes que estão hospitalizados ou através de um instrumento. Gente, só um minutinho. Rosiane, desliga aí para mim. Está fazendo um chiado aqui, não é? É do compressor que está fazendo um barulho. Vou desligar, só um minuto, que eu estou no consultório. Então, nem todos os casos você consegue fazer o isolamento, né? Então, essa é uma desvantagem, mas eu só enxergo vantagens no isolamento absoluto. Facilita o contraste para quando você vai trabalhar, a visibilidade melhora, assim, assustadoramente. Então, as desvantagens são mínimas. A desvantagem maior é porque você precisa dominar a técnica. Se você não dominar a técnica, você não vai conseguir fazer o isolamento. Então, a gente tem alguns materiais listados, né, que eu vou falar para vocês na imagem. Quais seriam esses? Um kit clínicozinho básico, a pinça, sonda exploradora, o espelho, uma espátula suprafio ou espátula número 1. Essas são pinças que vocês vão conhecer agora, que são pinças porta-grampo e a pinça perfuradora, o arco, porta-dique, o lençol de borracha, que é aquela borrachinha que fica separada, sugador de saliva, os grampos do isolamento, fio dental imprescindível, uma tesourinha de ponta fina, um lubrificante hidrossolúvel, a canetinha marcadora não pode ser caneta Bic,
Lamparina com álcool 90, não pode ser álcool 70, senão ele não pega fogo. E às vezes a gente usa esse bastãozinho verde aqui, que é um bastão de Godiva, que ele é termoplástico, a gente plastifica e ele ajuda a estabilização do grampo no isolamento absoluto. Então agora a gente vai falar um por um. Primeiro, a gente tem o nosso lençol de borracha, ou dique de borracha, que é uma lâmina de látex, geralmente ela vem pré-cortada, nesse tamanho intermediário de 12 por 12 ou 15 por 15, nesse formato quadradinho. Eles geralmente vêm embalados individualmente, separados, em plástico. Antigamente eles vinham em rolos e a gente tinha que recortar. Hoje em dia eles já vêm pré-cortados e eles têm uma espessura indicada para a dentística, que o ideal é a média, de 0,20 milímetros. Porque ela muito fina, ela rasga com muita facilidade. E ela muito grossa, ela não perpassa no espaço interproximal. Então, o ideal, quando vocês forem adquirir o lençol de borracha de vocês, ou de borracha, é que vocês comprem ele e procurem ver se ele é da espessura média. Então, esse lençol de borracha, ele fica estabilizado, preso num arco, que é o porta-dique de borracha, e ele tem algumas características. Além dele manter o arco em posição, ele tem alguns modelos diferentes. O de eleição para a dentística é esse aqui, ó, que é o arco de Young. É um arco em formato de U, ele tem tamanho de adulto e um tamanho infantil, que ele é menorzinho. Ele tem metálico e tem de plástico. Eu encorajo a vocês comprarem um de metal. O de plástico, ele deflete, porque aquilo é uma borracha, né, o látex. Então, ele puxa e, às vezes, ele deforma o arco, o de borracha. E aí, ele acontece que ele dificulta demais, e ele é grosso, ele é grosseiro. Você vai ver que essas pontas são grossas. Então, ele dificulta demais a manipulação desse arco na hora de você levar à boca do paciente. Existe esse outro modelo aqui à direita, que é um modelo todo fechadinho, é o de Ostby, que ele geralmente empregado muito em endodontia, quando você quer isolar um único dente. Quando você precisa isolar um hemiarco inteiro, que é no caso da dentisteria, né, da dentística, a gente não indica que vocês usem esse fechado, não, tá? Mas esses plásticos tem que observar também se ele é autoclavável, senão você vai botar ele no autoclave e vai bom água. E existe um modelo de Handicam, que esse é um modelo que o arco já é parte integrante do dique. Ele vem já pré-cortado assim, e ele vem pronto, arco com lençol. Só que isso aí é descartável. Acaba ficando um custo muito alto, então aqui você não vê muito isso ser comercializado. A gente vê um outro modelo, que é um modelo novo, vou mostrar para vocês mais para frente. Então, a gente viu já o lençol, que tem uma espessura, a gente viu os tipos de arco, agora a gente vai ver a pinça que perfura o lençol de borracha. Na verdade, ela parece, sabe aquele perfurador de papel que faz tipo umas bolinhas, um confete? É basicamente a mesma coisa. Então, você tem uma pinça que você aperta esse cabo, quando aperta esse cabo, esse êmbolo encaixa no orifício que tem nessa plataforma giratória. E essa plataforma giratória, ela tem diversas espessuras. Esse alicate, né? Esse alicate é conhecido também com alicate de Ainsworth Weiss. Pode sair às vezes na pegadinha de um concurso. Tá? É um alicate perfurador de lençol de borracha. Não precisa botar o nome mais complexo. Então, esses orifícios, por uma analogia, eles são indicados para grupos de dentes, porque esse orifício é exatamente o furo certinho onde o lençol de borracha vai perpassar pelo equador protético e adaptar lá na cervical do dente. Então, vocês vão decorar no início, mas é lógico. O menor furo vai ser para o grupo dos incisivos inferiores, o segundo para o grupo dos incisivos superiores, o terceiro para caninos e prés, tanto superior quanto inferior, o quarto para molares e o quinto para dentes, grampos especiais.
que são os grampos sem asa. Vocês vão aprender isso aqui ainda mais para frente, a gente vai explicar direitinho. São para grampos especiais, o último, tá? E uma observação importante que a gente não pode esquecer de falar para vocês, que no laboratório a gente não autoclava, mas quando for para a clínica a gente vai autoclavar esse material. Então, sempre que você for autoclavar a pinça perfuradora, tenha um cuidado de remover, tá vendo que fica parecendo um confetezinho? Então, quando você for levar a pinça perfuradora na autoclave, tirem essa borracha que fica no orifício do tamborel, porque senão ele já vai derreter e ela vai impedir de você fazer uma nova recorte desse lençol de uma maneira eficaz, tá bem? Então, esse êmbolozinho tem que ser, esse orifício tem que ser limpo, ou com a ponta de uma sonda exploradora, ou até com um clipezinho, sabe, de papel, bem fininho para entrar lá. Então, depois da gente ter visto a pinça que perfura o lençol de borracha, a gente vai ver os grampos do isolamento absoluto. Gente, a gente pediu uma série de grampos para vocês, tá? Então, grampos nada mais é do que um acessório metálico que vai se adaptar lá na cervical do dente com a finalidade de manter esse lençol estabilizado. Porque se a gente não tiver nada, esse lençol vai pular, certo? Na hora que você esticar o lençol, ele vai fazer uma tensão, ele vai pular, não vai ficar preso. Então, ele vai prender lá na cervical do dente e estabilizar o lençol. A gente tem vários tipos de grampo com numerações diferentes. Então, primeiro de tudo, quando vocês pegarem o material de vocês, está lá, chegou da dental, que a gente pediu, tira da caixinha. Por quê? Professora, mas você vai falar para eu pegar o grampo tal, não vou saber qual é. Vai sim, porque tem cola. No grampo está escrito, olha lá, ó, 202, o outro, 26. Então, os grampos têm a numeração gravada neles. Você não precisa decorar que aquele é aquele formato, não. É só você olhar e vai ter o grampo. O que vocês têm que decorar? Que existem tipos de grampos diferentes. Um grampo com asa e um grampo sem asa. O que é asa? É essa projeção lateral aqui, ó. Esse é um grampo com asa e esse é um grampo que não tem essa projeção lateral, que é um grampo sem asa. Porque na minha concepção, esse grampo 26 é um grampo coringa para molares. Eu gosto muito deles. Vamos ver essas partes constituintes em etapas. Então, a gente tem a garra, que é o que vai adaptar lá na cervical ou no colo do dente. Tá vendo que eles têm tamanhos diferentes de garras? Olha esse aqui, que parece uma borboletinha, assim. A garra é pequenininha. Então, eu queria que vocês me dissessem, esse grampo seria um grampo utilizado para molares ou um grampo utilizado para dentes anteriores? O que vocês acham? Pensem que a garra vai adaptar lá na cervical do dente. Pode ser um achismo mesmo, não tem problema. Eu queria que vocês me dissessem. Por analogia, esse aqui, o 212, ele é um grampo para dentes anteriores ou um grampo para dentes posteriores? Pensem que a garra vai adaptar lá na cervical, gente. Eu acho que vocês estão dormindo, né? Então, esse é um grampo para dentes anteriores. Não é um grampo para dente posterior. Porque a garra é pequena. Então, quanto menor a garra, menor é a cervical do dente. Então, esses vão ser sempre garras menores para dentes anteriores, onde a cervical é um pouco menor, mais delicada. Outras partes constituintes. Vocês já viram as asas do grampo. Aqui não tem asa, aqui também não tem asa. E aqui ele tem um arco, uma projeção elevada aqui. O arco ou a alça do grampo, ela tem uma característica bem importante. Esses maiores, assim, ó, que são de dentes posteriores, o arco é voltado sempre para a distal do dente. Sempre para a distal do dente. Só que aqui ele tem dois arcos, não tem? Um arco para um lado, um arco para o outro. Aí eu não sei qual é a posição. Quando vocês chegarem lá no laboratório, a gente vai ensinar que, na verdade, um arco fica para mesial, o outro fica para distal. O que vai diferenciar é o tamanho da garra. A garra maior vai ficar para vestibular, via de regra. A garra maior
do meu grampo de dentes anteriores vai ficar para vestibular, porque a lingual ou palatina ela é sempre um pouco mais estreita dos dentes anteriores, tá bem? Então, a gente tem os dois orifícios onde a gente vai colocar a pinça, e na hora que a gente colocar a pinça e apertar essa pinça, esse grampo vai abrir aqui, ó, ele vai abrir nessa distância, e a gente vai conseguir passar pelo equador protético, que é mais largo, e adaptar ele lá na cervical. E aí não tem jeito, galera. Rola uma decoreba. Mas como é essa decoreba? Eu tenho que decorar o formato e o número do dente? Não. Vocês só têm que decorar porque o número está no grampo. Lembra que eu falei para vocês? Desapega da caixinha, coloca numa caixinha John ou numa caixinha que vocês vão levar para autoclave e separa grupo de molares. Eu, aqui no consultório, tenho esses grampos isolados um por um, né? A minha super ASB aqui, a Osiane, ela autoclava ele um por um, porque na hora que eu for pegar, eu vou pegar um de cada vez, para eu não ter que abrir todos, porque se por acaso cair no chão e cair tudo no chão, eu vou ficar sem grampo para isolar. Então a gente tem assim, ó, dentes posteriores, que são os molares, né? Tanto superior quanto inferior. A gente tem um grupo dos grampos de 200 ao 205 para molares. Então, é o 201, 202, 200, 201, 202, 203, 204, 205, inclusive, tá? São grampos para molares. Do 206 ao 209, o grupo de pré-molares. E do 210 ao 211, que na verdade 210 e 211, são os grupos de dentes anteriores. Ainda tem mais um de dentes anteriores, que na verdade é um grampo de retração, que é esse aqui do lado, ó, que é o 212, que a gente utiliza quando a gente quer fazer uma retração gengival para fazer uma classe 5, lembra? Classe 5? Região cervical de todos os dentes. Principalmente dentes anteriores, a gente vai utilizar o 212. E existem alguns outros grampos especiais, que são grampos, sem asa. Neles estão os grupos, o grampo dos 26, que eu falei para vocês que é um dos coringas para molares, ou o W8A, onde a gente tem dentes que tem pouca, não estão 100% erupcionados, a gente utiliza esse W8A muito em terceiros molares. E também em dentes, assim, por exemplo, uma criança de 8 anos ou 9 anos tem que fazer um canal onde o primeiro molar não erupcionou 100%, então ele tem um molar parcialmente erupcionado. Mas é importante que isole porque vai precisar fazer o canal daquele dente. Então a gente lança a mão de grampos que tem umas garras, umas retenções, que eles invaginam para dentro da gengiva e prendem lá na cervical, que são essas projeções aqui, ó. Então, necessariamente, o paciente precisa estar bem anestesiado, a gengiva tem que estar anestesiada, porque senão machuca. Ele faz uma garra para poder segurar lá embaixo, porque o equador protético, ele não passou todo do tecido gengival. Então, ele entra no tecido gengival e prende lá na cervical do dente, tá? Então, ele entra mesmo no tecido gengival. Esses são o 14, 14A, o 8A, são grampos onde você está com pouca retenção. São parcialmente erupcionados. Então, esse grampo 212, ele vem já com uma certa curva, mas às vezes, quando você tem uma lesão de classe 5, que ela está muito subgengival, ela já pegou uma porção radicular, você precisa fazer um aumento nessa curvatura. Então, como é que você faz? Você eleva essa garra numa lamparina, isso vai ao rubro, né? O metal aquece, fica vermelho. Você pega um alicate de orto, 2, né? Um você pega bem na base, no meio do grampo, e o outro na garra, e você dobra, curvando a vestibular mais para apical. Você promove um afastamento desse tecido gengival, senão você não tem acesso à lesão, você não consegue restaurar nem limpar essa lesão.
E outro, você coloca a porção palatina mais para oclusal. Então, você faz uma modificação nesse grampo 212. Geralmente, ele já vem modificado. Hoje em dia, da própria fábrica, ele já vem um pouco modificado. E, além de modificado, ele já vem recortado em 2 lados. Vocês vão ver que a gente pediu exatamente esses 3 grampos para você. O 212, o 212R e o 212L, que é o 212 right, o direito, e o L, left, o esquerdo. Para que você possa fazer 2 restaurações ao mesmo tempo cervicais, porque se você colocar um grampo 212 convencional, que ele tem essas 2 asas que parecem uma borboleta, na hora que você colocar o grampo para afastar esse tecido gengival, fazer essa pequena retração, se for inteiro, você não consegue visualizar a outra cavidade, né? Você não tem acesso. Então, para que você tenha acesso, você tem esses 2 grampos partidos. Então, antigamente, eu cheguei a pegar isso, na faculdade, a gente ia comprar 4 grampos para fazer 3. Então, era um 212 tradicional, não, 4. A gente tinha que ter os 4 grampos. Um 212 normal, um 212 modificado, aí um 212 que a gente cortava, jogava fora a lateral, né? Porque você corta aqui, ó, essa lateral joga fora, porque não tinha ele dividido. E aí a gente cortava o outro aqui e a outra lateral jogava fora. Então a gente tinha que ter esses 4 grampos modificados. Então, de grampos, estamos todos já sabidos, mais ou menos, né? A gente ainda vai aprender como pega nele, onde posiciona, mas já temos uma ideia. E aí a gente tem as pinças que seguram esses grampos, que são as pinças ou de Palmer ou de Browne. A gente geralmente pede a reta, essa de Palmer, tá? Esse intermediário aqui é reto. A única observação que a gente faz é, a gente pede algumas marcas, não é porque a marca é melhor nem pior, não, porque a qualidade do aço dessa pinça, ela é um pouco melhor. Existem algumas marcas que estão barateando tanto o aço, né, e perde na qualidade, que quando você vai apertar a pinça aqui e ele prende no grampo, a pinça deforma, porque ela não está num padrão bom. Essa pinça tem uma extremidade mais larga que a outra. Então, peguem a pinça de vocês, se vocês estiverem com o material direitinho de vocês, olhem, vejam se elas estão com a ponta, essa ponta dessa pinça de Palmer, se elas estão certinhas, com o mesmo diâmetro. Se não tiver, a gente geralmente manda de volta para a fábrica e eles trocam, tá? Às vezes a gente precisa lançar a mão num guardanapo entre o dique de borracha e o contato, né, com a pele, porque tem pacientes que têm alergia, né, algumas reações alérgicas ao látex, mas, assim, muito raro eu fazer isso. Geralmente a gente não faz, não. E trabalhar com um bom sistema de sucção de saliva. Então, independente se você trabalha com isolamento relativo ou isolamento absoluto, você tem que trabalhar com um bom sistema de sucção de saliva. Eu não dispenso trabalhar com um sistema de alta potência, que é o que eles falam para cirurgia, mas eu trabalho para dentisteria, eu já estou tão acostumada que eu não consigo trabalhar com sugador tradicional do compressor, que eu acho muito fraco. Outro acessório que a gente precisa aprender, que ele tem várias finalidades. A primeira finalidade do fio dental é para a gente verificar se tem borda cortante, excesso de resina, cálculo, bordas afiadas que vão rasgar o fio dental. Se o fio dental rasgar, o lençol de borracha vai rasgar também. Então, se tiver, o que você faz? Você balança a mão de uma tirinha de lixa ou com uma broca bem fininha para dar um acabamento, tirar os excessos da restauração, para que você possa fazer o isolamento absoluto. Outro momento do fio dental de extrema importância é auxiliar essa passagem nos espaços
interproximais, vai perpassar pelos espaços interproximais essa borracha. Outro momento importante é a inversão do dique de borracha para dentro do sulco gengival. Por quê? A gente sabe que entre o dente e a gengiva sai um fluido, né? Desse ligamento periodontal, sai um fluido gengival. Se o lençol de borracha ficar assim, ó, para fora, o fluido vai continuar saindo, o isolamento não vai ser absoluto. Então, o que a gente faz? A gente inverte esse lençol de borracha, essa ponta de lençol de borracha, para dentro do sulco gengival. Então, quando sai o fluido sai e fica aqui, ó, para dentro da boca do paciente. Não vai para o lençol de borracha, não vai para dentro do isolamento absoluto, tá? Então, a gente usa o fio dental para auxiliar nesse processo da inversão do lençol de borracha, tanto nas proximais quanto na região palatina quanto vestibular, quanto para fazer uma estabilização desse lençol, que a gente chama de amarria. A gente passa o fio dental na proximal, palatina, nas duas proximais, e dá 2 nós. E você faz a estabilização do fio do lençol de borracha lá na cervical, né? Evitando tanto o fluido gengival de sair pelo lençol, quanto do lençol se deslocar da posição, tá? A gente não precisa fazer essa amarria em todos os dentes. Geralmente a gente faz num dente-alvo que vocês querem fazer, por exemplo, uma restauração. É um dente que tem uma resina na cervical para fazer maior. Aí você lança a mão da amarria. E outro papel, que na verdade é um dos últimos do lençol, mas não menos importante, é um fio dental como medida de segurança. Na hora que você vai colocar o grampo na boca do paciente para testar, primeiro você testa se o grampo é esse, está adaptado, se ele está grande demais, se essa garra é pequena, grande, você tem que testar. Então você vai agarrar lá na alça, né, do grampo do isolamento, o fio dental, um fio dental bem comprido, onde você vai segurar com uma mão o fio dental e outra mão você vai segurar a pinça e vai levar o conjunto na boca do paciente. Tirou a pinça, viu se estabilizar, continua segurando o fio dental. Viu se está estável, aí esse grampo mesmo. Pego o meu pinça porta-grampo, tiro o meu grampo e aí eu vou levar o conjunto todo na boca. O grampo, o lençol e o arco. Tá? Mas isso é porque, para evitar do grampo, pular e ir para o chão. Outro, pular e o paciente engolir, que infelizmente não é uma inviabilidade, porque o paciente tem língua, bochecha, o paciente está anestesiado, perde um pouco do tônus na garganta e acaba engolindo, tá? Então, é muito importante fazer essa técnica de medida de segurança, você amarrar o seu grampo com um fio dental. Então, outro acessório muito importante é o uso do lubrificante. Tem que ser o KY? Tem que ser o KY. Ou creme de barbear. Tem que ser um lubrificante hidrossolúvel. O que significa isso, professora? Tem que ser um lubrificante que na hora que você entra em contato dele na saliva, ele se dissolva e ele perca essa coisa de ficar escorregadio e ele faça com que a sua borracha estabilize no lugar que você deixou. Porque se for uma vaselina, ela não se dissolve, ela vai ficar sempre lá, vai ficar escorregando a borracha no dente, na saliva, e aí você não vai conseguir deixar aquele lençol do jeito que você quer, invaginado dentro do sulco gengival. Então, outro recurso que a gente utiliza bastante é o anestésico. O anestésico tópico é um lubrificante hidrossolúvel. Além dele auxiliar anestesiando, né, o local, porque na hora que você vai passar esse lençol de borracha para dentro do tecido gengival, incomoda um pouco o paciente. Então, eu geralmente uso o próprio anestésico tópico. E aí já dá um conforto ao paciente também, tá bom? E ele é hidrossolúvel, né? Porque depois de uma hora, depois de um tempo ali, ele sai.
Ele se dissolve na saliva. E essa é a famosa Godiva, que ela é termoplástica. Você aqueceu na lamparina, aquele bastão verdinho lá do início, e aí você coloca ele no grampo, e na verdade, quando ele endurece, ele fica estável ali, ele fica meio preso na retenção, mas ele não gruda no dente, ele não tem propriedade química de grudar. Aí ele estabiliza o grampo. É bem interessante, principalmente nesses grampos 212, 212R, L, que a garra é muito pequena, então a gente usa bastante a Godiva para auxílio na estabilização desses grampos com garras mais estreitas. E aí a gente tem uma posição certa e algumas dicas para você fazer a marcação da onde você vai furar, onde vão ser esses orifícios do lençol de borracha. E o que vai interferir? A posição, a altura da papila, ou seja, se você tem osso suficiente ou não. Se você não tem, se você tem um pouquinho menos de osso, a papila está mais curta, a gente vestibulariza um pouquinho, ou então distaliza um pouquinho para que o lençol desça um pouco mais. Em vez de você marcar bem no meio da tábua oclusal, porque o certo é assim, ó, meio da tábua oclusal do molar, meio da tábua oclusal dos pré-molares, ponta de cúspide de canino, meio do bordo incisal de incisivos. Essa é a marcação para você fazer a perfuração. Quando você tem uma retração, você desloca um pouquinho mais, a retração está maior na distal, eu desloco um pouquinho mais para a distal, para o lençol invaginal um pouco mais para a distal. Mas aonde modifica mais é quando você tem dentes apinhados, dentes fora da posição do arco ideal, que é o que a gente mais pega, né? Porque os pacientes têm dentes em formatos diferentes, em posições diferentes. Então, a gente, quando marca no meio da ponta de cúspide, meio do bordo incisal, ele já faz esse movimento, tá vendo? Essa é a marcação que vai ficar no lençol de borracha, porque a gente está seguindo a posição do dente. Ou então, quando você tem uma restauração que está muito lá na cervical, ou para vestibular, ou para lingual, e você desloca um pouco em direção da onde está a restauração, para que seu lençol não fique tão distendido na hora que você vai fazer a colocação do grampo e a fazer a restauração, para que ele não rasgue, não fique tão tensionado. Então, quando você tem uma restauração muito lá na cervical, na vestibular, você, em vez de marcar bem no meio da tábua oclusal, você desloca um pouquinho ele mais para vestibular. Então, ele já vai fazer esse desenho, tá vendo? Já vai fazer essa modificação. Então, ele segue também um pouquinho a localização da sua cavidade. Então, quais são os métodos de marcação? Gente, existem inúmeros. Eu vou mostrar para vocês alguns, mas a gente encoraja que vocês façam a marcação na boca. O que é isso? Seguindo a posição do dente. É certo que aqui no laboratório a gente trabalha com manequim que tem uma boca padrão, com tamanho certinho, com os dentes certinhos. Mas na realidade, na clínica, não é isso que acontece. A gente vai pegar dentes tortos, girovertidos, vestibularizados, lingualizados, ausentes. Então, essas outras técnicas de dividir em quadrante, usar carimbo, usar gabarito, acaba sendo falha. Mas eu vou mostrar para vocês que existem. Então, como que a gente vai fazer normalmente? A gente vai usar o lençol de borracha, a gente vai colocar lá naquele arco de U, né, que é o arco de Young. A gente vai aprender a centralizar bem ele. Tem uma posição correta quando você vai marcar para a arcada inferior. A gente dá uma dica, que é na altura do queixo, que fica, e você estica aquele lençol, estabiliza e faz a marcação no meio da tábua oclusal do molar, meio do pré-canino até o outro lado. Para a arcada superior, a gente faz 2 dedinhos da base do nariz, mas na prática a gente vai ver isso melhor. Então, você vai marcando conforme está o dente na boca do paciente. Existe uma marcação que a gente fala que é com mordida em cera. Eu nunca fiz isso. Tenho 25 anos de formada, nunca fiz isso. Não encorajo, acho que não ajuda em nada, mas existe nos livros, então a gente fala. Tá bom? Existe a do carimbo. A do carimbo é um pouco interessante para o carimbo gabarito, para você usar
quando você está no manequim, porque existe já um modelo dividido, o quadrante certinho no tamanho, na verdade, até do lençol. Existem algumas marcas comerciais que existem, que vendem esse gabarito, só que eles só servem para o manequim, só para a faculdade. Para a clínica mesmo, ele não funciona, porque cada paciente tem uma boquinha maior, uma boquinha menor. Então, um dente mais vestibularizado, outro mais lingualizado, girovertido. Então, não funciona, tá? Tem o carimbo e tem o gabarito, que ele tem um modelo e você perfura lá. Eu vou fazer arcada superior, então eu vou marcar mais para baixo. Fazer arcada superior, vou marcar mais para baixo. Arcada inferior, marco mais no de baixo, tá vendo? É um gabarito para você seguir. Então, quais seriam as regras da perfuração do isolamento absoluto para dentisteria? Dentística, quanto maior o número de dentes isolados, melhor, porque eu vou ter o dente homólogo para ver, eu preciso de ponto de contato, eu tenho que ver formato, eu tenho que ver textura, facilita a minha visibilidade. Então, quanto maior o número de dentes, melhor. Qual é o padrão? Dentes posteriores, sempre um dente atrás do dente que você usar, no mínimo, um dente atrás, até o canino do lado oposto, canino ou pré, tá? E dentes anteriores, de pré a pré. Ou seja, eu vou trabalhar no meu dente 12. Qual seria o isolamento que eu vou fazer? Eu vou isolar o dente 14 ao dente 24, de pré a pré. Agora eu vou trabalhar no dente 44. Ou 44, a professora falou que é um atrás. Tenho 45, mas eu posso botar no molar, o molar é um dente maior. Então, eu vou isolar o 46 até o 34 do outro lado. Entenderam? Então, assim, no mínimo de 1 a 2 dentes distal ao dente que você vai trabalhar, até o hemiarco do outro lado. Mas não é a arcada inteira, tá? Não é de molar a molar que você vai isolar. É só de hemiarco, molar até o canino ou pré-molar do outro lado. Que é o que vocês vão fazer no laboratório. E aí, gente, existem algumas técnicas para você fazer essa colocação do disco de borracha. Aí você pode levar o conjunto todo, que é o que a gente vai aprender aqui, que é o lençol, arco e grampo, tudo de uma vez ao mesmo tempo. Você pode botar o lençol, botar o grampo e depois levar o lençol e o arco. Você pode botar só o lençol e o arco e depois botar o grampo por cima. Você pode botar só o grampo com o lençol preso e depois você estabiliza o arco. Ou seja, a ordem dos fatores não vai interferir no produto, contanto que você consiga fazer um isolamento de boa qualidade. Então, qual seria a sequência dessa colocação do lençol de borracha? Então, gente, prioritário. Você vai fazer uma restauração em resina composta, estética. Antes de qualquer coisa de isolar, você vai selecionar a cor. Porque se você for selecionar a cor depois que você isolou, o dente já desidratou, a cor já mudou e você vai errar na tomada de cor. Então, a primeira sequência de tudo é seleção de cor. Depois, anestesiou o paciente, você vai fazer uma profilaxia, uma limpeza com pedra pómez, testar os contatos interproximais, arestas, bordas cortantes, lubrificar o lábio, porque às vezes o paciente fica muito tempo de boca aberta e tem alguns pacientes que acabam não salivando quase nada, ou então já está com o lábio meio recortado desde o início. Então, é bom a gente passar um lubrificante no lábio. A gente vai selecionar o lençol de borracha, qual que eu vou usar, qual é a técnica. Esses eram o que eu falei para vocês, ó, que antigamente a gente cortava os lençóis, ele vinha um rolo. Vocês agora pegam ele todo bonitinho, mastigadinho, com cheirinho de chiclete. A gente já sofreu um bocado. Então, ó, esses são os lençóis que tem. Eu, particularmente, gosto muito desses dois aqui, ó. O Madeitex, que é uma versão nacional, bem barata. O Dentaldan importado, ele é maravilhoso, é um daqueles lençóis assim que não rasgam, um dia que vocês tiverem a oportunidade de trabalhar
Eu não sei qual é a tecnologia deles, mas o lençol não rasga. É maravilhoso. E tem esse da Santuário, tem bastante, só que tomar cuidado, que tem alguns que estavam vindo extra finos, muito finos. Tem uns com mentolado, esse tem cheirinho de tutti-frutti, tem uns que tem de sabor de morango, esse lilás. É bem legal, tá? Os pacientes até gostam, depois se acostumam. Então, a gente vai selecionar o grampo. Eu vou trabalhar no dente 36, eu vou isolar no 37, não tenho 38, não tenho siso, então vou botar o 37. Qual vai ser o meu grampo? Molar. É grampo do 200 ou 205. Aí eu tenho lá o 202. Amarrei o meu fio dental, peguei com a pinça, porta-grampo, levei o conjunto, testei. Esse mesmo, tá estável, beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar o meu lençol de borracha no arco, estabilizei ele, levo o conjunto na boca, estico e marco. Meio da tábua oclusal dos molares, de molar a pré-molar do outro lado. Tá. Depois que fiz a marcação, eu perfurei todo o meu lençol onde eu fiz a marcação. Perfurado, eu vou fazer a lubrificação só na porção interna. Não, antes de lubrificar. Depois de perfurado, eu vou adaptar o meu grampo aqui, ó. Eu vou adaptar aquele meu grampo no meu lençol de borracha. Então, eu coloquei o lençol aqui, essa perfuraçãozinha aqui, ó, eu estiquei e botei. Eu já vou ensinar para vocês. A asa a gente estica de um lado e estica do outro, e o lençol de borracha ficou preso no grampo. Aí sim, eu retorno. Lubrifico a perfuração com o lubrificante hidrossolúvel, lubrifiquei ele e vou levar o conjunto, arco, lençol, grampo que já está lá no meu lençol, lá na boca do paciente. Essa pinça, quando a gente aperta, ela abre a garra, passa pelo aquador protético e vou adaptar ele lá na cervical do dente. Adaptou na cervical do dente, eu tiro a pinça e o grampo ficou preso. O que vocês observam aqui? Que o lençol está preso na asa do meu grampo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a eversão, a liberação dessa borracha das asas do grampo. Porque na hora que você vai esticar e passar o lençol de borracha entre os contatos proximais, esse lençol pode ficar tão distendido que ele tende a rasgar. Então, a primeira coisa é a liberação das asas. Ele não pode aparecer o rosinha, tá vendo? Tem que aparecer o lençol aqui no furo. Aí você vai ter o isolamento absoluto. Por muitas vezes vocês esquecem isso lá no laboratório. Aí depois eu vou esticar esse meu lençol e perpassar pelos espaços interproximais. Com o dedo, com auxílio da espátula, com auxílio do fio dental. E aí eu vou invaginar ele para dentro do meu sulco gengival, fazendo a inversão da borracha, do lençol de borracha. E a gente vai finalizar o isolamento assim. Vocês vão fazer esse isolamento no laboratório, tenham fé que vocês vão conseguir. Podem rasgar 1, 2, 3 lençóis, é normal no início. Podem ser que não rasguem e consigam de primeira, tá bem? Então, você vai ter isso feito, o grampo, o lençol bonitinho, e aí você pode ter um grampo de pré-molar também, ou esse finalzinho aqui, que na verdade o nome disso aqui é um wedgets, são os estoppes de borracha, que é uma borracha com silicone que você estica, você perpassa no espaço interproximal, na hora que solta, ele encolhe. Quando ele encolhe, ele prende, endurece. Ou então você pode utilizar o próprio lençol de borracha, a gente corta um pedacinho dele, dobra ele bem dobradinho, estica, passa pelo contato interproximal, solta, ele vai travar ali entre as ameias, né? Entre esse espaço que passou do ponto de contato. Então, você corta o excesso e fica o próprio lençol de borracha. Eu vou mostrar uma outra imagem com isso. Aí, depois que você fez todo o procedimento restaurador, você vai tirar. Como é que você vai tirar? Você vai botar o pé lá no peito do paciente, puxa. Não. Então, você vai puxar aos pouquinhos para vestibular, pega uma tesoura de ponta fininha, vai cortando, tesoura afiada, e aí você vai tirando
o lençol aos poucos. E aí, aquilo que eu falei para vocês, vai da técnica com como você melhor se adaptar. Então, a gente pode ser a técnica onde eu botei o grampo primeiro, aí esse grampo é um grampo sem asa, lembra que eu falei para vocês, que é o grampo coringa, que é o 26? Aí você fez a maior perfuração lá no lençol de borracha, equivalente a esse grampo. Eu vou esticar, vou perpassar por toda a alça do meu lençol, de um lado do outro, e vai ficar só o lençol por baixo do grampo todo. E aí eu vou invaginar o resto todo. Outra técnica, onde você coloca o grampo sem o arco. Você coloca o grampo encaixado no orifício, estica o lençol, pega a pinça, que é essa sequência aqui do lado, ó, a terceira, pega a pinça, coloca lá no orifício do grampo, leva o grampo e o lençol junto lá na cervical do dente. Isso aqui é um W8A, tá vendo? Que ele tem umas garrinhas, ele prende mais nessas projeções dessa garra. E aí eu estico e coloco o meu arco, esticando o lençol, e depois passo o resto. A outra técnica. Então, não existe técnica melhor nem pior, e sim a técnica que você melhor se adaptou, contanto que o isolamento saia bem feito, não fique rasgado, seja isolamento absoluto com a garra invertida para baixo do grampo, né? O lençol tem que estar aparente, todo ele por baixo do grampo, não está sangrando, não está salivando, o lençol está invertido para dentro do sulco gengival, isso que é importante, tá? E aí você pode... Oi, pois não. Por acaso eu vou restaurar um dente, por que eu isolo os outros? É o que eu falei, então, dentística é assim, ó, você vai restaurar um dente, vamos supor, você vai restaurar uma classe 2 de um primeiro molar, de um 36. Para você fazer essa classe 2, a classe 2 pressupõe-se que você está trabalhando numa proximal e uma oclusal, certo? Uma proximal oclusal, mesioclusal, uma cavidade mesioclusal. Tá. Então, você precisa, no mínimo, ter 2 ou 3 dentes expostos ali, porque você tem que fazer o ponto de contato. Você vai ter que botar uma matriz, você vai ter que botar uma cunha de madeira. Você tem que ter acesso para visualizar aquilo. Então, na dentística, preconizou-se sempre que você vai isolar um dente, você vai preparar um dente, você vai fazer uma restauração de um dente, você tem que restaurar de um dente atrás até o hemiarco do outro lado. Por quê? Para poder visualizar. Você vai usar caneta de alta rotação, você vai usar instrumentos para dar acabamento, para dar polimento. Então, você não pode deixar um único dentinho do lado de fora. Ah, professora, mas se eu for fazer só uma oclusalzinha, eu posso? Pode. Mas você vai perder, por exemplo, a anatomia. Você não sabe a anatomia, se a sua oclusal está chegando ali quase na borda da crista proximal, como é que é esse sulco desse paciente? Eu não sei, o sulco é raso ou o sulco é profundo? A anatomia desse paciente está desgastada ou não está desgastada? Eu não sei. Eu isolei, eu só estou vendo aquele. Então, essas referências todas são importantes e por isso que a gente isola o hemiarco, entendeu? Em dentística é assim. Ah, entendi. Entendeu? Para você fazer o canal de um dente, você vai estar trabalhando na parte interna do dente. Eu não estou trabalhando com estrutura externa, contorno, formato, textura. Eu não sei se aquele dente ele é manchado por fluorose, se não é, entendeu? Se ele é muito escuro, se não é, como é que são os outros dentes? Então, eu não sei. Quando eu isolo, eu não sei. Agora, para endo, eu estou trabalhando na parte interna. Não vai fazer diferença alguma. Por isso que a gente isola um único dente, tá? Tá, agora ficou claro. Obrigada. Legal. Nada. Então, ó, a estabilização do meu lençol de borracha. Existe a marria, que eu já falei para vocês, até mostrei. Essa é a sequência da confecção da marria. Olha, você passa o fio dental na proximal. Lá no laboratório eu vou mostrar um pouquinho melhor, que eu tenho uma técnica onde eu cruzo o fio dental um por trás do outro e eu estico assim o lençol em vagina muito mais fácil. E aí a gente tem que dar 2 nós, um primeiro nó e um segundo nó. E aí corta ele bem rentinho, como está nessa imagem aqui.
e invagina, às vezes até para dentro do sulco, esse restante. Depois que você terminou de fazer o que você precisava fazer, você pega a pontinha da sonda no nó, ele solta todinho, aí você tira com uma pinça, ou então você só puxa um pouco e corta com a pontinha da tesoura, que ele vai sair, tá? Outra técnica também preconizada é o uso de anéis elásticos ortodônticos. Eu, particularmente, não gosto, porque por mais fino que eles sejam, eles são mais grossos que o próprio fio dental. E o paciente sente um desconforto muito grande quando você passa ele nos contatos proximais, principalmente se o contato proximal for muito junto. Então, eu particularmente não uso, mas existe, está na literatura. E esses são os wedgets que substituem o emprego do grampo de isolamento. Eu gosto muito disso, facilita demais você não botar mais um grampo, porque é mais uma pressão, um grampo gera um certo incômodo, ainda mais quando você vai anestesiar. Por exemplo, você vai trabalhar no seu lado direito do paciente. Anestesiei alveolar inferior posterior aqui, do lado direito. Ele vai ficar anestesiado até hemiarco aqui, até metade lateral. Quando você coloca o grampo aqui, o paciente sente, porque ele não está anestesiado. Então, você usar um recurso como o Edjets ou então um stop de borracha, que é o próprio lençol dobradinho, é bem confortável para o paciente, tá? E aí você tem alguns tipos especiais de isolamento absoluto, como é o isolamento do dente único, que você me perguntou. Às vezes, na dentística, a gente isola um único dente quando você quer colocar, por exemplo, vocês vão aprender bem mais para frente, o uso de um clareamento interno. A gente desobstrui o canal, a gente coloca uma medicação, que é um perborato com soro, fecha, e a gente isola um único dente. Essa é uma técnica que às vezes a gente usa em dentística. Ou então você quer fazer a cimentação de um retentor de pino de fibra, de vidro, num dente que foi feito o canal e que estava com bastante perda de estrutura, e você quer aumentar a retenção dele, resistência desse dente, aí você coloca um pino, cimenta um pino de fibra de vidro num único dente, tá? Isso a gente usa em dentística. E esses aqui eu vou passar bem rapidinho, é só por mera curiosidade, que é quando você tem uma prótese fixa, ou seja, você tem ausência do dente, foi feita uma cimentação de uma peça que é única, são 3 dentes. São 2 dentes com raízes e um ausente, e esse aqui é um pôntico, tá? Então, quando você vai passar o isolamento absoluto, o fio dental não passa aqui, certo? O paciente tem que higienizar aqui por baixo. Então, existem alguns recursos. Você perfura como se fosse um dente, você pega uma agulha de sutura e o fio dental, né? Não é o fio de sutura, é a agulha de sutura e o fio dental, e você amarra ali nas proximais. E aí fica o pôntico aparente. Essa é uma técnica. E a gente usa isso só mais em dentística, na especialização, tá? Não se preocupem que isso não vai ser o dia a dia de vocês. Outra técnica parecida, só que aí você não perfura onde tem o pôntico. E você faz o mesmo amarrilho com fio dental na proximal de um lado e do outro, que dá como se fosse um nó de sutura. E aí o pôntico fica coberto com lençol. Outra técnica é com cianocrilato, ou seja, o famoso super bonder, onde você perfura, recorta aquilo lá, coloca um pedaço do lençol, cola um pedaço do lençol. É uma técnica super complicada, complexa, que eu não vejo muita necessidade da gente trabalhar. Mas está na literatura, está no livro, tá bom? E aí você cola aquilo lá, não cola entre o pôntico, é só cola lençol com lençol, entendeu? E aí ele fica isolado. É um trabalhão isso. Sinceramente, eu não vejo muita necessidade da gente fazer isso. E esse é uma técnica que a gente utiliza bastante, que é um isolamento semi-absoluto, que você usa o arco, o grampo, o lençol de borracha, mas quando você quer cimentar, uma restauração indireta. E aí o próprio grampo de isolamento absoluto auxilia na estabilização dos roletes gengivais, dos roletes de algodão. E você fica com aquele preparo lá que você fez exposto. E aí eu consigo cimentar direitinho
sem grandes interferências de língua, bochecha, lábio. Eu tenho isolamento semi-absoluto, não é totalmente absoluto, tá? Mas como o dentista é um ser criativo, e antigamente não tinha recursos, hoje em dia a gente tem recursos, tem barreira gengival, você precisava fazer cimentação de uma faceta, esse é o caso. E o paciente, e o dentista queria o isolamento para facilitar o controle da umidade, saliva, então ele criou uma barreira de resina aí. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, a gente tem outros recursos. E tem ainda gente que usa até o próprio cianoacrilato para colar ali na gengiva. Mas hoje em dia a gente tem a barreira gengival, tá? Que é uma resina fluida que você coloca na gengiva. Eu vou mostrar, ele tá um pouquinho mais para frente. Outro isolamento absoluto bem legal é esse Optraban, que ele é um isolamento que afasta o lábio e a bochecha, ele tem um artifício de silicone aqui que afasta o lábio e a bochecha do paciente, e ele já vem com lençol de borracha incluído, então você marca, afasta o lábio e a bochecha, fica com um isolamento bem legal, bem interessante. Deixa eu mostrar a barreira gengival para vocês, deixa eu ver se está aqui. Ela está mais para frente, depois eu volto no tempo. E aí a gente tem, que na verdade a barreira gengival já entra no isolamento relativo. E o isolamento relativo é aquele isolamento onde você não tem controle total, né, dos fluidos salivares e sangue, mas você usa o artifício do quê? Dos roletes gengivais. Tem os roletes que tem até uma parte durinha aqui por dentro, que é como se fosse um fiozinho de aço, e você dobra ele, esse rolete, e ele fica no formato, facilita bastante, afasta bem os tecidos moles. E sugadores de alta potência são essenciais no isolamento relativo, desde que você use da maneira correta. Então, quais seriam as indicações básicas do isolamento relativo? Para você fazer intervenções assim, bem curtinhas, como um selante em criança que é mais rápido, aplicação de flúor, vai cimentar uma restauração provisória, que é com cimento que vai tirar, vai para o laboratório ainda. A colagem de brackets, que você vai fazer só uma profilaxia, e ele não precisa estar tão íntimo contato com o tecido gengival. Algumas peças protéticas, que o dente já está muito destruído, você não tem como agarrar, por cimentação de um núcleo metálico fundido. Ou então, pacientes que não têm condição nenhuma de você fazer o isolamento absoluto, né? Que tem aquelas dificuldades respiratórias, assim, absurdas. E pacientes com alergia derivada de borracha e látex. Aí não tem como você... Não tem nenhum outro... ainda não fizeram de nitrílica, um lençol de borracha nitrílico para esses pacientes que têm alergia de látex. Que é uma coisa a se pensar, né? Então, dos materiais utilizados, a gente tem os roletes de algodão, pinça, sonda, espelho e os afastadores. Tá vendo? Isso aqui, ó, que tá aqui, é um afastador de lábios e bochechas. Em dentes posteriores, a gente vai botar esse rolete de algodão bem lá no fundo do sulco gengival, do soalho entre o lábio e a mucosa jugal, né? Bem lá no fundo. Em dentes anteriores, você pode colocar um único rolete aqui, um outro e outro, 3, ou tão somente 2, tá vendo, de cada lado. Você pode utilizar, lançar mão de alguns expandexes ou expander, que afastam o lábio e as bochechas do paciente. Tem vários modelos, esses que ficam só assim pelo lado de fora. Tem o isolamento que você lança a mão de alguns acessórios para estabilizar os roletes gengivais, que é de plástico. Antigamente tinha uns de metais, eu vou mostrar para vocês. Agora, o que não pode acontecer é jamais isso aqui, ó. O sugador, ele tem que ficar no rolete de algodão. Ele não pode ficar no soalho de língua. Se você estiver usando um sugador, que nem eu uso, que é um sugador de alta potência, e você encostar esse sugador aqui, você vai fazer uma ferida no soalho de língua do paciente, que é absurdo, e dói muito. O paciente vai estar anestesiado e não vai estar sentindo. Então, se você trabalha com auxiliar, a orientação é rolete
sempre em cima... Não, o sugador sempre em cima do rolete de algodão. Nunca encostado na mucosa, tá? E se você trabalha sozinho, tome sempre o cuidado de botar o sugador, adapta, a gente geralmente deforma ele, dobra ele, adapta ele para ficar no rolete de algodão. Nunca na mucosa do paciente, nem na bochecha, nem no soalho de língua. Tá legal? Então, esses são os dispositivos metálicos que eu falei que tem, olha. Autômato de Enger, dispositivo de Ivory, esse aqui eu até já usei. Eu ganhei de herança de um padrinho meu, que era dentista, mas ele ainda é muito complicado, porque além de ele prender aqui, ele prendia assim, ó, na mandíbula do paciente, quase um instrumento de tortura, né? Não é muito... Olha lá, ó, como é que ele fica, tá vendo? Ele segura a língua do paciente, segura a bochecha e prende aqui embaixo da mandíbula. Mas parece até um instrumento de tortura, né? Mas funciona. Outros controladores de umidade que a gente tem, físicos, que são barreiras físicas. A gente tem fio retrator, com diversas espessuras. Esses fios retratores, eles podem ser banhados em algumas substâncias, como hemostáticos, que é bem legal. E existem algumas drogas para evitar esse fluxo salivar, só que essas drogas, quando você dá ela de via sistêmica, ela diminui não só o fluxo salivar, fluxo gástrico, fluxo lacrimal, fluxo de sudorese. Então, tem que saber muito quando que você vai indicar. Eu, particularmente, eu não tenho essa experiência, não utilizo essas drogas, só em pacientes assim, que têm uma hipersalivação exacerbada, que são aqueles pacientes que têm aquelas sindrômicos, né, que a língua é maior. E aí, sim, você pode utilizar, mas tem uma inúmera contraindicações. Você não pode usar em paciente cardiopata, que tem glaucoma, não pode ser lactante, não pode ter síndrome de Down. Então, assim, eu não recomendo muito o uso dessas drogas. Então, outros recursos mecânicos que a gente tem são essas resinas, que a gente utiliza bastante para clareamento feito em consultório, que são as resinas chamadas de barreira gengival, uma resina fluida que você coloca entre o tecido gengival e o término cervical, você vai contornando, ela tem uma certa viscosidade. Quando você fotopolimeriza, ela endurece e fica como se fosse uma barreirinha mesmo, bloqueadora, uma barreira gengival. Só que não pode ficar, por exemplo, para você fazer o clareamento com essa gengivinha aparente aqui, não. Porque aí o fluido gengival vai sair por aqui. Então, o produto, né, que a gente quer proteger a gengiva, ele vai entrar em contato. Então, dá até uma necrose de tecido. Então, tem que ser uma barreira bem generosa. Não pode ficar exposto esse tecido aqui, não. Tem que ser assim, ó. Uma barreira gengival. Esse aqui é o produto do clareador. E esse é um afastador de lábios e bochecha, que é o Octragate. É bem interessante. Ele é descartável, ele é de silicone, ele vem autoclavado. Aí você tem tamanhos de adulto e infantil. É bem interessante esse, eu gosto bastante. Essas asinhas laterais é para baixo, é inferior, e facilita muito. A criança faz até careta, tá vendo? É coloridinho, é bem legal esse. Só que é um custo, é carinho. Mas eu acho que quem gosta de trabalhar com isolamento relativo, é um custo que vale a pena pagar. E aí tem inúmeros outros tipos. Eu, particularmente, gosto muito desse afastador que tem esses estoppes de borracha em que o paciente morde, porque o paciente já fica com aquilo ali afastado. Além dele morder, ele tem essa base aqui embaixo que segura a língua. Então, quando você vai fazer... Eu tenho muito desses no consultório, esses afastadores, que são os spandexes, que ele tem essa base. Então, a gente faz a barreira gengival, quando eu faço clareamento de consultório, eu utilizo muito esse, dá conforto para o paciente morde e fica ali tranquilo. É muito chato o paciente ficar muito tempo com a boca aberta, sem uma posição. Quando você coloca o isolamento absoluto, o paciente fica aberto, mas ele bate no grampo, por isso que o grampo tem que estar estável. Invariavelmente ele vai fechar, só que ele não vai fechar tudo porque o grampo não deixa, tá? E quando você não tem um grampo, você só tem um afastador de lábio, o paciente fecha. E aí, se ele fechar, ele pode encostar a saliva lá, a língua pode encostar no produto e acaba sendo ruim. Então, esses são outros modelos de afastadores. Esse
Esse spandex é utilizado muito para fotografia, né, intraoral. Ele tem vários tamanhos, médio, largo e pequeno, para criança também. E nesse momento que a gente passou da pandemia, foram feitas algumas adaptações até nesses afastadores, onde fizeram uma impressão até de alguns sugadores, mas existe uma fábrica que já fez esse isolamento relativo um pouco melhorado, que são esses afastadores aqui, que é utilizado no sugador de alta potência, porque a gente sabe que nos procedimentos, principalmente de raspagem com ultrassom, a gente tem a produção dessa nuvem, né? Olha como fica legal a imagem, da quantidade de gotículas que passam que saem, né, da água e vão da boca do paciente. E a gente sabe que isso vem da boca com vírus, bactérias. Então, é muito importante, se vocês forem trabalhar com isolamento relativo, que você tenha um sugador de alta potência de qualidade, porque você está fazendo a produção de gotículas, de partículas ricas em bactérias, né, em vírus. Então, quanto outras barreiras vocês tiverem, como sugadores potentes, afastadores, adaptados próximos, melhor, né? É sabido que nós somos profissionais de alto risco, né, para a questão até do Covid, mas não só para isso, né? Sempre houve, e por isso que a gente não pode esquecer dos cuidados com biossegurança, óculos de proteção, face shield, porque a partir do momento que você trabalha com spray de ar-água, aquele spray de ar-água vai bater na cavidade oral e vai retornar para você, vai fazer aquela nuvem. Então, quanto antes vocês puderem entender que é importante trabalhar com isolamento absoluto, é muito melhor trabalhar com isolamento absoluto do que relativo, porque o absoluto, você pelo menos está evitando, mesmo produzindo a nuvem, né, de gotículas e de partículas, que essa nuvem está vindo com menos contaminação, não está vindo com vírus, porque a gente não está trabalhando só com o vírus da Covid, a gente trabalha com vírus da hepatite, com o vírus do HIV, enfim, esporos, vocês já sabem disso, né? Então, o isolamento relativo ele tem que ser feito, ele tem utilização, mas principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem que usar com um bom sugador, evitar o máximo o isolamento relativo, o isolamento absoluto, isso te dá uma segurança um pouco maior profissional em termos de contágio, tá? Então, assim, essas são as referências que tem lá na nossa literatura. A gente tem do Mondelli, tem o livro do Baratieri, que é bem legal, Vertonok. Eu particularmente gosto bastante do livro do Garoni. Então, são referências para dentistas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aberta às perguntas, dúvidas, todas do mundo. As dúvidas maiores são na hora da presença, né? Professora, eu não estou entendendo como é que prende esse grampo aqui, né? Então, assim, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez e que vocês continuem bem, se cuidando. Eu sei que todo mundo passa por suas mazelas, as suas dificuldades. Vou disponibilizar, antes que vocês perguntem, a aula para vocês. Já disponibilizei no Canvas da aula passada. Eu acho que quem são meus alunos já tem essa aula disponível. Já está lá desde a aula passada, o PDF. E a aula vai ficar gravada aqui, tá bom? Eu vou parar de gravar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa,